Por muitos anos vivemos em um mundo pacífico, sem guerra, guerra no qual todos perdemos. Seja com uma participação direta ou indireta. Podemos perceber isso com a guerra entre Rússia e Ucrânia, que mesmo tendo somente os dois envolvidos, países à sua volta arcam com o prejuízo, e até mesmo nós brasileiros que estamos em outro continente. Alta de preços por falta de insumos, mercado desestabilizado, enfim, todo mundo sempre perde um pouco. Com a investida da Rússia contra a Ucrânia, um ponto voltou a ser discutido, principalmente sobre sua importância, a força militar. Percebemos que um acordo pode ser quebrado a qualquer momento, e por isso devemos estar preparados para o pior, pois sempre haverá alguém tão ganancioso a ponto de querer nos prejudicar. Então, hoje nós vamos falar quais são os maiores exércitos do mundo se tratando de pessoal. Não vamos levar em consideração o poder bélico, assunto que deixaremos para outro vídeo, mas sim o número de pessoas. Esses dados são da World Population Review. Para apontarmos quais são os maiores exércitos do mundo, devemos levar em consideração que existem três categorias: militares ativos, soldados que trabalham em tempo integral para o exército; reservas militares, pessoas que não trabalham para o exército em tempo integral, mas têm treinamento militar e podem ser convocadas e destacadas a qualquer momento; e os paramilitares, grupos que não são oficialmente militares, mas operam de forma semelhante, como as equipes da CIA e SWAT nos Estados Unidos. Mas antes de mostrarmos a lista dos maiores exércitos, precisamos falar sobre a formação militar, pois o ato de alguns países sobre a obrigatoriedade do serviço militar influencia diretamente nessa contagem. É o caso de Vietnã, Coreia do Norte e Rússia, onde cidadãos são obrigados a cumprir um período de tempo para as Forças Armadas. Vamos pegar como exemplo as Coreias, países que estão tecnicamente em guerra há alguns anos. Enquanto a Coreia do Norte recruta meninos aos 14 anos e começa um serviço militar ativo aos 17, permanecendo por mais 13 anos, na Coreia do Sul também é obrigatória, mas podem escolher alistar nas idades entre 18 a 28 anos, e o tempo de serviço é de no mínimo 1 ano. Outros países no qual exigem que cidadãos sirvam o serviço militar de alguma forma são Áustria, Brasil, Mianmar, Egito, Israel e Ucrânia. Para muitos desses, o que faz o serviço se tornarem obrigatórios são fatores geopolíticos e históricos. Nos Estados Unidos, alguns fatores influenciam para ser considerada uma das maiores forças militares do mundo, como, por exemplo, o complexo industrial militar que alimenta o exército dos Estados Unidos. Uma longa tradição do governo americano e da indústria de defesa e armas trabalhando em estreita colaboração cria incentivos econômicos para construir armas e defesas, traduzindo-se na necessidade de mais pessoal. E não somente isso, pois o Exército dos Estados Unidos oferece segurança no trabalho e redes de proteção, sendo vista como uma boa opção de carreira. Lá, culturalmente, os militares são tidos com respeito pelos demais. Da mesma forma que existem países com a obrigatoriedade de cumprimento de serviço militar, existem outros que não possuem exércitos. É o caso de Costa Rica, Islândia, Liechtenstein e Panamá. Na Costa Rica, após a Guerra Civil na década de 1940, sua força militar foi dissolvida, redirecionando os fundos militares para serviços públicos, como a educação. Mesmo esses países sabendo que em algum momento poderão necessitar de forças militares, o que os deixa mais tranquilos são acordos feitos. É o caso do Tratado Interamericano de Assistência Recíproca, onde outros países, como os Estados Unidos, são tecnicamente obrigados a fornecer serviços militares à Costa Rica, caso necessitem. Mas como dito no início desse vídeo, acordos podem ser quebrados a qualquer momento, principalmente pela ganância, como a Rússia fez com a Ucrânia. Muitos países preferem investir na formação de um exército, e sem mais delongas, vamos apresentar os maiores exércitos do mundo. Incluindo as forças paramilitares, como o CIA e SWAT dos Estados Unidos, os maiores poderes sobre pessoal militar são: em primeiro lugar, Vietnã, com 10.522.000 pessoas. Segundo, Coreia do Norte, com 7.769.000 pessoas. Seguidas por Coreia do Sul, 6.712.500 pessoas. Índia, 5.137.500 pessoas. China,
4.015.000 pessoas, Rússia, 3.568.000 pessoas, Estados Unidos, 2.233.050 pessoas, em oitavo Brasil, com 2.101.500 pessoas, Taiwan, 1.831.800 pessoas e Paquistão, com 1.495.000 pessoas. Já os 10 maiores poderes armados do mundo, excluindo forças paramilitares, são Vietnã, com 5.482 pessoas, Coreia do Sul, com 3.699 pessoas, seguido por China, com 3.355 pessoas, Rússia, com 3.014.000 pessoas, Índia, com 2.610.550 pessoas, Estados Unidos, 2.233.050 pessoas, Coreia do Norte, com 1.880.000 pessoas, Taiwan, com 1.820.000 pessoas, em nono Brasil, com 1.706.500 pessoas, e o Paquistão, com 1.204.000 pessoas. Bom, na minha opinião, hoje em dia o número de pessoas dentro de um exército não é tão relevante quanto muitas outras formas de ataque em caso de guerra. Pois com o passar do tempo, o mundo evoluiu e com ele a tecnologia. Ataques com armas de última geração, bombas com proporções catastróficas, com um simples apertar de um botão, ataques cibernéticos que na atualidade causam prejuízos imensuráveis, invasão e utilização de dados confidenciais que poderiam causar um conflito instantaneamente entre países, enfim. O que nos resta é continuar torcendo para que não haja guerras com proporções tão grandes como a mundial. Pois se entre Rússia e Ucrânia já trazem tanto prejuízo assim para todo o mundo, sem contar as vidas perdidas, infelizmente, imagine em nível mundial. Mas nem por isso podemos deixar de investir em exército, poder bélico e principalmente em tecnologia, pois querendo ou não, é uma forma para que países não sejam atacados, pois demonstram grandeza. Eu costumo dizer que investir no fortalecimento do exército é como um seguro de automóvel. A gente paga torcendo para não usar, pois além do prejuízo financeiro, caso seja necessário a ação do mesmo, outros problemas virão em conjunto, alguns talvez irreversíveis. Agora te convido a conhecer outros mistérios e curiosidades espalhados pelo mundo. Que tal? É só clicar em um dos vídeos sugeridos. Um grande abraço e nos vemos lá!